Fala galerinha, aqui é o professor Franz Isoton, professor de Química, e olha só, hoje é para dar um passo a mais em massa molar, em grandezas químicas, né? A gente pode chamar dessa maneira bem querida também, grandezas químicas. Pessoal, eu tô te alertando, tá? Já na parte 1 te alertei, vou fazer isso agora, na parte 3 também vou falar isso, essa matéria merece um carinho muito grande, tá? Não é por nada que muitas apostilas trazem alguns módulos, tá? Envolvendo massa molar, grandezas químicas, porque é a base de todo o cálculo que você faz. Ah, eu quero entender estequiometria. Não tem como se virar lá sem você, né, ter domínio aqui. Ah, eu quero entender soluções. Eu estou com problemas, Franz, em calcular alguma coisa em termoquímica. Será que não é aqui? Provavelmente é aqui. Então essa matéria é base para muitas outras, tá? Você não pode dar bobeira aqui, pessoal, porque né, toda a química, parte matemática dela, pelo menos, está te esperando aqui, ó, né? Estado gasoso, tem muito cálculo com PV-NRT, né, com pressão parcial, com pressão total, tá aqui, ó, né? Sai desse ponto a matéria. E a chave de tudo é ficar bem ligado na aula, é voltar o vídeo, entender, até você não entender lá, né, da onde saiu uma informação, é você então batalhar e praticar fazendo questões. Ah, Franz, eu vou dar uma lida no assunto. Não, esse assunto você não vai ler. Esse assunto você vai ver a aula e você vai praticar, tá? Vai fazer questões, tem questões menos matemáticas, né? Mas a maioria envolve sim, extrair informações e fazer um cálculo. Na parte 1, pessoal, eu falei para vocês sobre a constante de Avogadro. Agora você já tem um pouco mais de conhecimento sobre ela. É um valor que é bom chegar sabendo? É bom chegar sabendo. Muitas questões fornecem. Eu não gostaria, né, que você passasse um aperto, chegou na prova e você, putz, eu sabia que eu tinha que decorar. E de tanto a gente usar, você acaba gravando, não é? A aula 1 já deixou isso aí ali, ó, né, guardadinho no teu subconsciente. Imagina a parte 2 e a parte 3, você vai então sonhar com esse número, né? Que eu posso arredondar para 6 vezes 10 dá 23. Esse número equivale a 602 sextilhões de unidades. É muita coisa, né? É muita coisa, galera. Então você vai ter aqui um valor gigantesco, ok? Gigantesco. Porque eu falei para vocês, quando se fala em átomos ou moléculas, uma pequena, né? Você está chupando um chiclete, né? Mascando um chiclete, por exemplo, tira ele da boca. Galera, ali tem bilhões de moléculas, ali tem sextilhões de moléculas. Em qualquer pouquinho de matéria, tá, pessoal? Respirou um pouco de ar. Cara, você respirou bilhões, né, sextilhões de moléculas. Qualquer coisa que você pegue, né, de matéria, pensando em moléculas e átomos, tudo é um número gigantesco, beleza? E a gente pode, então, representar esse número por uma expressão muito prática, muito querida, que é o mol. E é estranho como impacta a galera, né? Francis, esse negócio de mol eu não entendo. Você entende dúzia? Entendo. Entende arroba? Entende centena? Eu entendo. Por que mol não? Sabe por quê? Porque esse número aqui te assusta um pouco. Mas é mais psicológico que outra coisa, pessoal. Então 1 mol é o valor daquele, na verdade ali, daquela constante 602 vezes 10 dá 23. Tá? Maravilha? Então para não falar esse número, eu posso falar 1 mol. Olha, eu tenho 1 mol de átomos de cálcio. Então vai girar na tua cabeça. Ah, eu tenho 6 vezes 10 dá 23 átomos de cálcio. Né? Eu tenho 1 mol de pessoas, né? Nem existe. Eu tenho então ali 6 vezes 10 na 23 pessoas. Eu tenho 602 sextilhões de pessoas. Não tem, né? Então, galera, o que acontece, tá? Mol é a unidade oficial para quantidade de matéria e ela vai representar esse valor aqui, beleza? Franz, eu saí da primeira aula com uma dúvida. Quando eu uso mol, quando eu uso 6 vezes 10 na 23? Depende da pergunta. Se eu te perguntar quantas laranjas tem nessa caixa, aí você fala 24 laranjas, 24 laranjas, beleza. Quantas dúzias tem? Aí você me responde 24. Não, 24 laranjas, você tem 2 dúzias, beleza? Né? A tua resposta é de acordo com a pergunta que eu faço. Quantas dúzias? Francis tem 2, né? Quantas pessoas tem aqui? Tem 1000 pessoas, 1000 pessoas, beleza, tá? Quantas centenas de pessoas tem ali? Né? Tem 1000, Fran, só tem 1000. Não, tem 1000 pessoas, tem 10 centenas. Viu? A resposta vem de acordo, né, de como é feita a pergunta. Agora, nos resta muito é praticar, tá? Eu quero testar como é que tá a tua autonomia, né, em lidar com átomos e moléculas, perfeito, tá? E praticar também esse assunto, colocar ele, né, em questões. Galera, então agora é aquela hora da gente garantir que, pô, temos autonomia na matéria, né? Eu consigo pegar qualquer elemento, qualquer substância e, olha só, destrinchar ali as informações, tá? Vamos praticar mais um pouquinho?
Na aula 1, então, nós fomos mais com todo cuidado, né, com toda ali, a paciência, tá? Agora você já está mais fera no assunto, mas eu quero garantir. Eu peguei o elemento argônio e a substância ácido sulfúrico. Cara, né? Uma substância, então, aqui que, na verdade, é monatômica, né? Ele é um gás nobre, o argônio, então ele não forma moléculas. E temos o ácido sulfúrico. Vamos lá, o que eu quero que você relembre? Se eu tenho o argônio, que na tabela pesa 40, pessoal, significa que um único átomo de argônio, tá? Um único átomo de argônio pesa quanto? 40 gramas. É isso? 40 gramas? Não. Um único átomo, ele pesa aproximadamente 40 unidades, tá? Não 40 gramas, né? Um átomo não pode pesar 40 gramas. Isso pesa 40 gramas, né? Pessoal, agora é o seguinte, né? Você tem então ali 40 gramas com outro significado. Se eu pegar essa massa, 40 gramas, aí eu não tenho um átomo. Lembra quanto é que eu tenho? Aquela constante de Avogadro que a gente relembrou agora há pouco. Eu vou ter então aqui 6,02 vezes 10 na 23 átomos, tá? 6,02 vezes 10 na 23 átomos de argônio. O que na verdade equivale a 1 mol de átomos de argônio. 1 mol de átomos de argônio. Muito bem, pessoal. Então, no caso, muito cuidado. Tá? A massa do meu elemento, ok? Ela dada em unidades, ela é a massa de um único átomo. Ela não é um número exato, é sempre aproximadamente tantas unidades. Tá? Sempre aproximadamente. Aqui 40 porque ele pesa 40. Agora, se você pegar 40 gramas, que não é a mesma coisa, claro, não é, né? 40 gramas, isso me leva eternamente a essa constante 6,02 vezes 10 dá 23, tá? Isso nunca vai mudar. Então quer dizer que essa massa me leva a esse número de átomos eternamente, que você pode então expressar, você pode utilizar, se for pedido assim, como 1 mol. Pronto. Ah, mas o balão de argônio que eu tenho, ele tem, por exemplo, 80 gramas de argônio. Então ele vai ter 12,04, então no caso ele vai ter 2 mols de átomos de argônio. Tá bom? Para a gente praticar e ficar mais seguro. Já vamos fazer exercícios com essas coisas, tá? Aqui é sulfúrico. Temos uma substância, então, aqui, muito conhecida, que é o ácido sulfúrico. E, pessoal, quanto é que pesa uma única molécula de sulfúrico? Uma única molécula pesa 98 unidades. 98 unidades, tá? Agora, se você pegar 98 gramas, certo? Se você pegar, então, ali 98 gramas, isso te leva a 6,02 vezes 10 na 23. França, a mesma coisa que está em cima, peraí, o número é o mesmo, tá? Mas aqui eu vou falar de moléculas, tá, pessoal? Aqui eu falo de moléculas. Porque estamos falando de um conjunto de átomos. Então essa massa em gramas, ela me leva eternamente a esse número aqui, só que agora de molécula. Que você pode chamar de 1 mol também, né? Sempre 6,02 vezes 10 na 23 eu chamo de 1 mol. Mas galera, é 1 mol de moléculas, perfeito? Ó, é 1 mol de moléculas. Eu quis relembrar contigo então aqui esse esquema onde tu tem uma autonomia total, porque se mudarem, um caminhão, por exemplo, derramou uma tonelada, ok, de ácido sulfúrico. Galera, uma tonelada, eu consigo saber quantas moléculas, quantos mols foram derramados, tá? Perfeito? O argônio dos dois é o único gasoso, tá? Quando eu tenho alguém gasoso, eu posso também associar o seguinte, não esqueça, tá? Que se eu tenho 1 mol aqui, por exemplo, 1 mol de substância, eu tenho 22,4 litros, se eu estiver nas CNTP, beleza? Então, galera, só falei dele em relação ao volume porque ele é o único gás. Sulfúrico é um líquido, né, muito denso, isso não cabe a ele. Outra coisa, os cálculos que a gente vai voltar a fazer daqui a alguns instantes, tá? Eles vão então obedecer esse esqueminha aqui que é legal, tá? Esse esqueminha, ele é compacto, ele é muito eficiente. Lembrar que 1 mol então vale 6 vezes 10 na 23 átomos, ou então moléculas, não esqueça disso jamais, tá? 1 mol então, pessoal, vai estar para 22,4 litros nas CNTP. E 1 mol também, ele vem a ser igual ali a massa molar, tá? A massa molar, que é dada em gramas, certo? Então esse esquema, ele vai te ajudar por quê? Você pode ir, pessoal, tá? Tu tem que ter autonomia de mol para volume, volume para molécula, molécula para massa, massa para mol. Tu tem que transitar por aqui, tá? Tranquilamente, naturalmente.
E isso eu vou jogar agora dentro de questões. Só que uma coisa eu deixei para falar nessa aula, não falei na aula anterior, tá? Que é o seguinte, quer ver? Alguns nomes que incomodam às vezes. Essa é a massa de um átomo, concorda comigo? Essa é a massa de um átomo. Então é muito justo chamá-la de massa atômica. Essa é a massa atômica, então ali, do argônio. Tá? Massa atômica. Já, por exemplo, tá? Essa aqui é a massa de uma molécula de sulfúrico. Então é muito justo chamar isso aqui de massa molecular. Porque é a massa de uma única molécula. Tá? Agora, esse 40 gramas e o 98 gramas, pessoal, isso aqui é massa de um mol. Massas de um mol. Então o nome disso é massa molar. Perfeito? Ó, 98 gramas é a massa molar. Se uma questão, por exemplo, falar a massa molar da água é 18 unidades, tá errado. É 18, mas na verdade molar 18 gramas. Ó, molar é dado em gramas. Molecular é que é dada em unidades. E o que nos resta agora é pegar questões e destruir, porque a gente conhece muito bem a matéria. Vamos fazer? Vem comigo então, vamos fazer. Pessoal, hora de mexer então com questões para ver como a gente vai lidar com o assunto. E essa que vem agora, tá? Ela fala assim, acompanha comigo, tá? Considere a adição de água em meio litro de vinagre contendo 0,3 mol de ácido acético. Então você está ganhando uma quantidade, eu quero que você anote essa informação. 0,3 mol de ácido acético. Até o volume final de 2 litros. Tu vai colocar então água, né, ali em ácido acético até chegar a 2 litros. Beleza, vamos ver. Qual é o número de moléculas do ácido acético na amostra de vinagre? Então a questão está querendo o número de moléculas, ok, nessa amostra aí. Pessoal, vem para cá, vamos resolver, tá? Bom, galerinha, então veio informação aí para dar uma atrapalhada e você nem vai usar. Por exemplo, você colocou água até 2 litros. A questão não pergunta por litro. Ela pergunta o seguinte, olha, você tinha 0,3 mol de ácido acético, tá? Numa amostra. Quantas moléculas tem nessa amostra? Eu estou independendo, ok, do volume, se foi para 2 litros, se eu tinha meio litro, não importa, não importa. Eu quero converter mol em moléculas. O que eu oriento sempre, você já viu numa aula, vai ver numa terceira, é o seguinte, exponha a pergunta. Se você expor a pergunta, você vai dar um norte legal para a tua questão, tá? E a pergunta é o seguinte, qual é o número de moléculas? Não é isso? Ó, então a perguntinha é assim, qual é o número de moléculas, perfeito? Aonde, Francis, em 0,3 mol de ácido acético? Essa é a perguntinha, então, ali, pessoal, que essa questão foca. O número de moléculas em 0,3 mol de ácido acético. Bom, tá compatível, galera, de um lado molécula, do outro mol? Claro, com certeza, né? Então mol e molécula, os dois têm uma afinidade, uma compatibilidade perfeita. Eu sempre falo, exponha a pergunta, coloque o que você quer com a unidade que você quer. Coloque o que você ganhou com a unidade que você ganhou. Esse hábito é importante você pegar. Se embaixo é molécula, em cima eu vou ter molécula. Se embaixo é mol, em cima a gente vai ter mol de ácido. É isso que vai acontecer. Aonde eu tenho então aqui, pessoal, molécula, o número que eu vou colocar vem a ser então 6 vezes 10 na 23. Eternamente. Pessoal, falou em átomos ou moléculas, nunca vai outro valor. Sabe que é nunca e outro valor? Por isso que eu digo, você, depois de um ponto, vai achar as questões elas muito repetitivas, porque elas querem até coisas diferentes, mas você parte, ok, das mesmas ideias. Muito bem. E daquele lado, pessoal, lá é mol. Eternamente, tá? Você vai então colocar nessa lacuna, quando pedir, quando falar em mol, o valor 1. E agora é só a gente resolver esse probleminha. Fácil, né? Vamos lá? Então eu vou ter aqui 6 vezes 0,3. Eu vou ter então no meu x, basicamente 1,8 vezes 10 na 23 moléculas. E isso é o término da questão. Uma questão simples, ok? De pouco enunciado, mas eu quero que você crie esse hábito, tá? De você ver o que estão te perguntando e o que estão te dando. Expõe a pergunta e pronto, dá um norte legal à tua questão. Feito? Vamos fazer mais uma questão então para a gente pegar mais a manha, tá? Olha essa questão, pessoal, ela é mais encorpada, ela tem mais enunciado, tá? Bem boa, bem boa. Ela fala assim, ó, estudos apontam que a amônia presente na fumaça do cigarro aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo. Beleza. Nos cigarros canadenses, por exemplo, os níveis de amônia, aí ele fala que é amônia, que é o NH3, mas isso é com a gente, hein, pessoal? São por volta de
8,5 miligramas por cigarro. Então você vai ter ali 8,5 miligramas. A substância em questão é a amônia, certo, tá? O que mais? Ele quer um número aproximado de moléculas, essa questão também quer moléculas, mas vai partir de outra, né, grandeza. O número de moléculas aproximado ali de amônia na fumaça emitida pela queima de um cigarro canadense, tá? Então essa questão ela descreveu certinho o que ela está querendo da gente. Bom, pessoal, agora você vem para cá para poder entender legal o que vai rolar. Ela quer o que da gente? Ela quer o número de moléculas. Pequena ou grande questão, você vai atrás da pergunta que ela está te fazendo, né? E a perguntinha dela é esse aqui, ó. Qual é o número de moléculas? Então vamos expor isso para não perder, tá, o timing. Ó, quantas moléculas você tem aonde, Francis? Você tem então ali em 8,5 miligramas de amônia, em 8,5 miligramas de amônia. Legal, legal. Que nem eu falo sempre. Comece expondo a pergunta. Comece expondo a pergunta, tá? E não esqueça de colocar as unidades. Tá tudo bem então com a pergunta? O que você acha? Tudo bem? Não, não tá tudo bem, tá? Para e olha para ela. O que tem aí que tá errado? Francis, azul não é minha cor preferida. Não, não é isso, galera, tá? Olha só, molécula e miligrama não é compatível, tá? Miligrama não é compatível com litro, com mol, com molécula, com átomos. Miligrama, quilo, tonelada é peixe fora d'água. Tá? Essas grandezas não são compatíveis. O grama é compatível, o grama. E olha que não é a unidade oficial, né? A unidade oficial, ok, no SI é o quilo. Nem vamos misturar as coisas, né, pessoal? Então eu preciso converter isso aqui para grama, dividindo por 1000. Mas para ficar um valor mais clean, né, mais chique para trabalhar aqui, ó, 8,5 vezes 10 na menos 3 gramas. Ah, agora foi. Agora sim, viu? Eu resolvi um problema, galera, que se a gente não colocar unidades, tá? Nós não sabemos que esse problema existe. Ele passa batido e às vezes tem alternativa lá me esperando e eu vou assinar lá. E ó, saí felizão. Saio da prova, encontro aquela rodinha e aí, pessoal, era tal afirmativa, né? E todo mundo olha e fala assim, ó, não. O desespero toma conta nessa hora, ok? A revolta toma conta. Para você evitar uma situação dessa, não fale com os amigos. Não, galera, claro que não, né? Fale com os amigos. Você, na verdade, vai fazer o quê? Vai, então, conferir a compatibilidade. É muito mais negócio, pessoal. Não vamos terminar a amizade, ó. Então, molécula e grama, tudo certo. Embaixo, molécula, em cima, molécula. Embaixo, gramas, em cima, gramas de amônia. Feito, legal, maravilha. Agora, vamos fechar essas duas lacunas? Eternamente, onde for molécula, aonde for molécula, pessoal, você vai colocar sempre o número 6 vezes 10 na 23, tá? Isso nunca vai mudar. Francis, não era para colocar 1? Não. Eu coloco o número 1 quando for falar sobre mol, né? Quando eu quero achar, quando eu quero usar mol. Molécula ou átomo, 6 vezes 10 na 23. Aqui nessa lacuna onde vai a massa, eu com a ajuda da tabela periódica vejo que a amônia ela pesa 17, perfeito? Então eu terei aqui, ó, 17, que é o peso da amônia. Muito bem, vamos resolver? Vamos resolver. Posso fazer de várias maneiras, né? Ó, 8,5 é a metade de 17. Posso fazer assim? Posso ser bem prático, né? Ou mais cadenciado. Então, 6 vezes 8,5, eu vou ter 51. Teremos 51 vezes 10 na... O que você acha aqui, ó? Mantém a base, soma os expoentes, ó, 51 vezes 10 na 20. Na 20, maravilha. Dividido por 17. Uns aí já fizeram de cabeça que eu sei, né? Então você vai ter aqui, ó, 51 por 17, 3, tá? 3 vezes 10 na 20. 3 vezes 10 na 20 moléculas. Quem esquecer, por exemplo, de fazer essa transferência, né? De mudar aí de miligramas para gramas, o que vai acontecer, tá? Vai achar uma outra resposta, iria achar 3 vezes 10 na 23, tá? E aí é o risco de errar. Então, muito cuidado, coloque a unidade para você não fazer esse erro. Beleza? Questãozinha, então, foi de boas? Tranquilão? Pô, a gente pode fazer mais uma, vamos deixar a matéria mais tranquila ainda. Mas essa questão eu queria te mostrar o quê? Compatibilidade, galera, tá? Existe uma linha de compatibilidade que a gente não pode dar bobeira. E marcamos 3 vezes 10 na 20. Galerinha, mais uma questão então para a gente pegar mais ainda, né, habilidade e assim, pegar naturalidade. Esse assunto ele merece isso, né, onde você pega as questões, né, e já sabe certinho o que fazer.
Porque todo mundo gosta desse assunto, tá? De massa molar, de grandezas químicas, seja o Enem, a tua prova no colégio está passando por esse assunto com certeza, tá? Ok? Qualquer vestibular curte, isso é base para muita coisa. A questão que eu vou trazer, olha só, ela fala assim, ó. Em 97, o CONAMA, pessoal, tá? Estabeleceu como meta que os carros fabricados a partir desse ano deveriam emitir 2 gramas de monóxido de carbono por quilômetro. Nessas condições, quantas moléculas do gás serão emitidas aproximadamente por um carro que percorre 15 quilômetros? Bom, então você vê que eles colocaram como uma meta ali uma emissão de 2 gramas, né, de um gás que venha a ser o monóxido de carbono, mas é por quilômetro que o carro percorrer, tá? Por quilômetro. Só que eles estão falando que o cara vai percorrer 15 quilômetros. E aí como é que fica? Vamos ler, vamos ver, vou te falar, tá? Vem pra cá então, vou te mostrar como fazer essa questãozinha. Então, lendo a questão, a gente foi separando os dados. É importante você não sair resolvendo. Eu acho muito ruim, até você pegar uma manha incrível da matéria, tá? Mesmo assim, é você fazer a leitura da questão e separando as unidades, né, que se forem interessantes, as informações interessantes. Então eu fui lendo com vocês e fui separando, olha, esse carro então ele emite 2 gramas, ou pelo menos a meta né, 2 gramas de monóxido de carbono, tá, a cada quilômetro percorrido. Maravilha, tá? Bom, só que o carro vai percorrer 15 quilômetros, então ele não vai emitir 2 gramas. Tem uma leve mudança na informação ali, né? Ele vai emitir 30 gramas. Temos uma massa total igual a 30 gramas de monóxido. Por que, Francis, 30? Porque 2 gramas a cada 1 quilômetro. Se eu andar 15 vezes mais, eu vou liberar 15 vezes mais monóxido. Liberamos então 30. Bem tranquilo? Bem tranquilo, né? E isso as questões elas fazem, sabe por quê? Para você esquecer de qual era a pergunta. Qual era a pergunta, tá? Ela queria saber de você quantas moléculas, tá? Quantas moléculas de monóxido são emitidas. Vamos expor a perguntinha, tá? Não perde o foco. Então a perguntinha é a seguinte, vamos lá, aqui ó. Quantas moléculas vão ser emitidas se meu carro liberar um total de 30 gramas de monóxido? Essa é a pergunta geral, tá? Que a questão está te fazendo. Então essa história de percorrer alguns quilômetros por hora, aí a questão te dá algumas horas de viagem, então isso é tudo história para você perder o foco. Mas não perdemos, né? Então a perguntinha tá ali. Eu te faço a pergunta, tá compatível molécula de um lado, grama do outro? O que você acha? Molécula de um lado, grama do outro, tá? Tudo certo, tá tudo compatível, tá? Não tem que transformar ninguém para ninguém, a questão anterior que a gente fez nessa aula estava lá em miligramas, né? Tem que ter um alerta para aquilo. Bom, se embaixo é molécula, em cima eu vou também ter moléculas. Se embaixo, pessoal, eu tenho gramas de monóxido, em cima eu também tenho. Eu não posso esquecer, eu não posso dar bobeira do que é para fazer aqui, tá? Em cada lacuna, pessoal, vai uma informação que define se eu vou acertar ou errar, tá? Muito bem. Quando for molécula, eternamente eu coloco o número 1 ou o número 6 vezes 10 na 23? O que você me diz? Eu coloco o valor 6 vezes 10 na 23. 6 vezes 10 na 23. E lá, aonde vai a massa, eu pego a tabela periódica, ou a própria questão me deu, por exemplo, ali, né, se você conferir as massas dos elementos, e esse cara, ele pesa 28 unidades, ou 28 gramas por mol. E é essa massa que eu vou colocar aqui, 28 então. Feito, ó. É isso aí, tá? Então, temos o cálculo prontinho, que se você parar a pensar e olhar para as afirmativas, galera, você na verdade não vai fazer muito cálculo, porque, quer ver, vamos armar a situação? Eu vou ter aqui 6 vezes, tá? 30, eu vou ter então 180. 180 vezes 10 na 23, dividido por 28. Mas pessoal, se eu tenho um valor aqui 28 e aqui 30, o aumento aqui na esquerda é o mais sutil possível. E a única afirmativa ali coerente, pessoal, tá? É a letrinha D, se você conferir então o teu material, tá? Não tem outra, não precisa fazer cálculo, mas tudo bem, eu fiz, né, de forma bem formal ali a questão. Teremos 6,4 vezes 10 na 23 moléculas. É isso que a gente vai ter, esse valor aqui. Pronto, resolvido, tá, galera? Não tinha incompatibilidade, não tinha nenhuma surpresa na questão. Só um pouquinho de distração com essa história de uma distância, outra distância, mas isso é normal, né? Isso você, então, com atenção resolve. Galera, aconteça o que acontecer, pequena ou grande a questão, separe o que ela está te perguntando e o que ela está te
dando de informação. Sempre coloque as unidades, porque é ali que você confere se está compatível ou não está compatível. Tá? Quanto mais questões você fizer, com certeza, tá? Mais natural fica esse assunto para você. E daí toda a química, tu vai perceber como ela ganha mais facilidade. Tá? Faz isso então, segue esse conselho, você vai se dar muito bem. Até a próxima aula, galera!